Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, terceiro episódio do CMRD Cast. Eu sou o seu host, apresentador, facilitador, Hector Ruslan. Mais uma vez aqui com meu sócio, amigo de infância, meu irmãozinho, Bruno Dori, no podcast que impulsiona negócios. Mais uma vez aqui nesse nosso projeto, trazendo discussões, atualidades, conteúdo, debate, para que vocês possam ouvir aí no carro, na feira, no trabalho. Cada vez com conteúdos diferentes, cada vez trazendo convidados e convidadas de diversos ramos. E hoje, as pessoas que nós trouxemos aqui para o nosso CMRDcast vêm agregar em um conteúdo que, assim, dentro do nosso escritório tem um papel de destaque, inclusive capitaneado por Bruno, que é o marketing. Essa palavrinha, né, que é a chave que muitos buscam virar ou atingir determinados patamares para atingir mais pessoas, acessar espaços e, claro, impulsionar seus negócios, que é o objetivo aqui, inclusive, do nosso CMRD Cast. Meu amigo Bruno Dori, que é o sócio gestor do setor de marketing lá do CMRD Advogados, optou por trazer essa pauta e eu também vou ali me metendo em tudo, então acho que é uma dupla legal para a gente falar. Conta aí, Bruno, o que é que a gente vai trazer hoje para os ouvintes? Pois é, Hector, esse assunto que ele mexe tanto, né, com o coração das empresas, porque se a empresa não é conhecida, se ela não atinge pessoas, se não há pessoas no mercado que conheça ela, não tem como ela prosperar. Então o marketing ele surge justamente para que as empresas consigam alcançar esse outro patamar que elas tanto buscam, esses empreendimentos querem ser conhecidos e hoje a gente tem tantas formas de ser conhecido, tantos conteúdos aí que são gerados. Recentemente no Instagram eu tenho recebido vários, que é um cara que ele tá assim, ele vai e corta um coco, aí sai um jato d'água e aí já muda para um empreendimento e eu vejo como as pessoas estão se desdobrando, se tirando assim da cabeça como criar novos conteúdos, como fazer essa interação. Então eu acredito que a gente trouxe hoje duas pessoas fantásticas para conversar sobre esse assunto, que é um assunto importantíssimo. Claro que antes de tudo, a empresa ela tem que ter receita, ela tem que faturar, ela tem que ter movimentação econômica para existir, mas isso só acontece se ela for conhecida, se ela tiver pessoas que consumam o que ela vende, os serviços dela, os produtos dela. E só dá para chegar nas pessoas por meio do marketing e da comunicação. E aí, Hector, eu devolvo a palavra para você anunciar quem a gente trouxe aqui para conversar hoje. Massa, Bruno. Então, trazendo nossa primeira convidada, uma pessoa especialista em marketing e comunicação com mais de 10 anos de expertise nesse setor, certo? Já trazendo aí inovação e resultados para diversas empresas. Você atua no ramo B2B, então é um foco interessante que a gente vai trazer aqui. Claro, Ana Carolina Alves, que vamos chamar a partir de agora Carol. Com você, Carol. Fala um pouco mais da tua experiência e vamos junto. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Hector disse. Então, eu sou formada em Relações Públicas pela UFPB, tenho algumas certificações e MBAs. A gente fez até um junto, né? Já adiantando aqui o convidado, que vocês vão conhecer já. E eu atuo principalmente no mercado de comunicação e marketing B2B, pensando na relação de empresas com empresas. Atuei por muito tempo no mercado de tecnologia, mas sempre andando, né, por outras vertentes e tentando absorver o máximo de experiência possível, assim, porque eu acredito que quanto mais experiência, mais a gente consegue direcionar o trabalho, né, e o marketing, a comunicação para ela ser efetiva. Perfeito, massa demais. Muito bem-vinda, Carol. Prazer recebê-la aqui. E do outra ponta da mesa, nós temos aí um cara que poucos sabem disso, faz parte da criação ali da primeira semente do CMRD Advogados. Um cara que a gente tem uma admiração, um orgulho muito grande em chamar de parceiro e de amigo. Um cara que ele é pioneiro aqui em João Pessoa no âmbito dos coworkings, tá? Um cara que já auxiliou na formação de startups, que fez mentorias e agora tá aí com o seu próprio negócio no âmbito do marketing B2B também. Seja muito bem-vindo, meu amigo Jorge Vanderlei. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A ordem não interessa nos fatores. Isso, vai ter gente ouvindo de tudo quanto é horário, mano. Exatamente, boa importante madrugada. a gente estar aqui falando a qualquer momento para todo mundo, né? Primeiro, é muito, muito gratificante estar aqui com vocês, com a Carol também, inclusive a gente fez apoio juntos, a gente trabalhou juntos também lá no coworking. E é muito legal estar aqui falando um pouquinho de marketing. O marketing foi uma área que eu já tinha aquele contato desde cedo com a área de criatividade, com o marketing em si, mas não era uma coisa que eu tinha um vislumbre muito, muito grande até fazer minha faculdade de administração. E aí ter, de fato, o meu coworking, eu percebi, cara, dentro daqui do que eu faço e tudo de gestão, marketing é o que brilha meus olhos, né? Então, vou começar a
seguir por esse caminho, me aprofundar mais nessa área. E aí trabalhei também em várias startups na área de marketing. Fundei também uma startup na área de saúde mental, cuidando também dessa parte de marketing lá dentro também. Então, fui trabalhando bastante, entendendo melhor como é que era esse processo. E vamos aqui bater um papo bem bacana sobre esse assunto. Agora que eu tô também com um negócio, uma assessoria voltada para marketing, né? Então, vamos falar sobre tudo isso, né? Casou bem demais, meus amigos. Foi massa demais formar essa mesa aqui com vocês. Eu acho que a gente já pode, então... Jorge já adiantou um pouco. Como é que... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. A gente fez até um último podcast com o pessoal da contabilidade. E eu sempre pergunto, como é que foi que essa profissão entrou na sua vida? Jorge já deu um pequeno spoiler aí, né? Me conta um pouco, Jorge. Lá quando é que você tava... Quando a gente tava na fundação... do TOT e tal, você começou a ver essas empresas que eram geridas ali dentro, gestadas ali dentro, ou empresas já estabelecidas, né, que iam ali, startups, pessoal, enfim, naquele âmbito de movimentação. Qual era a dificuldade que você poderia verificar que o pessoal mais tinha para quem está começando, assim, se instalando, principalmente nesse ramo da internet, né, do marketing do conteúdo digital? Isso te deu algum gás, algum impulsionamento? Pô, eu tô vendo que muita gente tem essa mesma dificuldade. De repente eu consigo entrar para resolver essa dor, ou algo que tu fez assim, caramba, isso aqui é massa, eu posso começar a trabalhar nisso. Me conta um pouco sobre isso. Então, né, lá no TOT, né, pra quem não conhece o TOT, era a minha empresa, o TOT Coworking. E lá passaram de tudo quanto era tipo de empresa, né? De pequeno, Inclusive autônomo. a gente. Inclusive vocês. Inclusive o CMRD Carol também já Advogados. soltando spoiler. Carol também passou por lá por um tempo com a empresa que dela. massa. Então, era legal porque eram vários tipos de empresas diferentes, de tamanhos e portes e segmentos diferentes, né? Então, uma coisa que eu percebia aí conectando com marketing era que muitas pessoas queriam se expor pro mercado, mas não sabiam como fazer. Faziam de qualquer jeito. Eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que ter um blog. Mas por quê? Como? De que forma? O que eu vou fazer com esses canais, né, de comunicação? Entender quem era o público para, de fato, fazer uma comunicação voltada para eles. Então, era uma coisa que eu percebia ser muito frequente pelas pessoas, né, que tinham empresas e que não tinham tanto conhecimento nessa área de marketing. Então, ia muito por aquela linha de... Eu tô vendo todo mundo seguir por esse caminho, eu vou também. Mas não sei por quê. Então, só vai fazer porque todo mundo tá fazendo. Então, acho que essa clareza, esse entendimento era um ponto que eu percebi que era uma deficiência de muitas empresas. E eu, com um olhar administrador, né, estratégico, eu pensava, não, dá pra gente tentar conectar essas duas coisas, esses dois conhecimentos e tentar pensar de forma estratégica esse trabalho com marketing, né? Fantástico, meu amigo. Inclusive, poxa, você falando aqui, Jorge, me passou todo um filme na cabeça. Eu me lembrei, sabe de uma coisa, Bruno? A primeira vez que eu ouvi falar de persona, que você falou assim, encontrar o seu público. E aí, passou um filme aqui na minha mente. A primeira vez que eu ouvi falar de persona foi com você. Assim, sobre a gente lá atrás, né? Na fundação do CMRD Advogados. A gente, quando saiu da casa de Caio, que foi um dos nossos sócios, né? A gente sempre tirou essa ondinha, que a primeira sede do CMRD Advogados foi a sala da casa de Caio, né? A gente pedindo pizza ali de... E pensando como ia ser o escritório anos depois, né? Exatamente, pensando como é que a gente ia ter grana para pagar o primeiro ponto, assim, né? Que não fosse o apartamento de Caio. E aí a ideia é justamente isso. O Jorge foi um cara que sempre introjetou essa ideia A gente até conversava muito sobre isso. E a primeira vez que eu vi, eu lembro que a gente até fez um workshopzinho de montar as personas do CMRD Advogados. Isso foi uma puta virada de chave, assim, pra gente, né, Bruno? Pois é, e assim, a gente enxerga hoje como foi importante naquele momento montar uma persona, e eu acho que era um ponto que a gente podia abordar aqui já discutindo, e aí poderia até começar com o Carol, que tem essa atuação voltada para a empresa, qual é o caminho para se montar uma persona? Precisa ser uma persona só? Como é que a gente define? Para a gente foi um processo muito gratificante, apesar de dar muito trabalho, mas o resultado sempre é muito positivo, você definir muito bem quem é que você quer atingir. Porque se você quer atingir todo mundo, não tem um caminho claro, você acaba não atingindo ninguém. Então, a gente viu como era importante, justamente aprendendo com o Jorge, e aí a gente queria saber como é que é isso na prática, como é que eu defino uma persona para a minha empresa? Sim, definir persona é um caminho, né, um pouco mais complexo, que tem que quebrar a cabeça e envolve, inclusive, várias áreas da empresa. Se você já é uma empresa que tem uma atuação, já tem algum tempo de mercado, ou você já atua como profissional, a minha primeiro ponto, assim, que eu acho é ouvir o seu cliente. Então, você entender quem já está dentro de casa, lhe ajuda a entender quem você quer trazer. Se você quer fazer uma limpa naquela base, talvez, e mudar a sua persona, ou se você quer continuar naquele perfil de cliente ideal, né, que é o que você acha, eu acho que é muito estudando dentro de casa. Para além disso, para um produto novo, um serviço novo, eu gosto muito de dividir, inclusive, as personas em decisores e influenciadores. Porque muitas vezes, principalmente no mercado B2B, todo mundo vai falar assim,
Eu quero falar com o CEO da empresa. Eu quero falar com o diretor de RH, tipo um produto novo. Eu estou no lançamento de um produto novo e aí, não, o decisor é o diretor de RH. Mas existe toda uma hierarquia abaixo dele, que é quem vai ser o influenciador da compra. Então, se o diretor de RH recebe uma proposta, mas o analista dele conhece o produto, diz que gosta, que consome, que funciona, você tem um caminho mais fácil andado. Então, assim, entender os tipos de conteúdo e entender quem são os decisores e quem são os influenciadores para o seu produto, para a sua marca. Então, nem sempre a ponte vai ser a ponta da pirâmide, né, do iceberg. Mas você começa, às vezes, um pouquinho influenciando, criando desejo em quem não vai decidir, mas vai influenciar. Então, eu gosto de pensar a persona sempre assim. E aí vem a parte prática, né? Que é pensar a idade, os hábitos. Que rede a pessoa usa, né? Que rede a pessoa usa, o lugar demográfico e tal. E isso das redes, assim, já trazendo um outro ponto, assim, eu tenho, em experiência prática, uma visão de que apesar da gente ter funil de marketing, né, de conteúdo, eu acho que a jornada de compra ela não é um funil. O funil é pra gente construir. Mas a jornada, ela é cíclica. Então, assim, às vezes a pessoa vai te ver no Instagram, mas só vai comprar quando entrar no teu site. Tem pesquisas que falam que um cliente precisa ver sua marca 7 vezes para lembrar dela. Puxa. Então, ele vai ver no podcast, ele vai ver no Instagram, ele vai ver no YouTube, no site, né? no YouTube. E aí, quando ele precisar daquele serviço, ele vai dizer, eita, eu já vi isso aqui em algum lugar. E aí, vai criando uma familiaridade. Então, assim, também entender esses canais como qual é o seu principal canal de conversão da sua persona, mas saber que os outros são canais de apoio e que você precisa estar ali presente de alguma forma. Perfeito, perfeito. E aí, Carol, você falou com extrema bagagem sobre essa questão da persona, e eu queria te perguntar uma questão específica. Como é que é para o cara que tá, assim, começando agora, para o cara que tá do zero? Você acha que o ponto mais importante é esse ou tem um passo de preparação? Porque como você falou também, e a gente sentiu isso lá no escritório, quanto mais a gente conversa sobre marketing, lá dentro do escritório, por exemplo, a gente vê que é parte da cultura organizacional da empresa. Sim. E parte da gestão também, né? Na verdade, a gente precisa virar uma chave da gestão como um todo, porque não dá pra você jogar e empurrar certas responsabilidades. Não, isso aqui vai cair nas costas do setor de marketing. Só que o marketing, ele tem que ser uma coisa que ele é quase que um princípio que abraça toda a empresa. Isso. Ele não vai ser um setorzinho ali escanteado e onde se espera que o cara coloque nas costas toda aquela mochila e vá e ele vestir tem que, essa... O marketing ele tem que buscar, né? Ele tem que ir atrás, assim, arrancar a macaxeira. É isso. Muito se fala de outbound marketing, inbound marketing, Sim. né? Todos esses termos de estrangeirismos aí, que também são palavras que a gente sempre escuta. Eu queria que vocês falassem um pouco dessas estratégias. O que é que vocês acham mais interessante? Se uma é melhor que a outra, se elas são complementares. E aí a gente vai... Vou só responder a tua de quem tá começando, porque a gente se perdeu aqui na conversa, aí Jorge pega essa. Mas eu acho que para quem tá começando... se aprofundar o máximo que você conseguir no mercado, fazer bench, né, com outros, pesquisa de mercado com outros players, entender quem é o público que você quer atingir e o serviço que você quer prestar. Porque quando você tem bem definido o serviço que você quer entregar, eu acho que é um pouco mais fácil você ir para a persona depois. Perfeito. Sabe? Mesmo que o produto mude um pouco, porque isso também... acontece, às vezes você tá com um produto formadinho e quando você começa a conversar com as pessoas é que não é bem aquilo que elas precisam. Perfeito. E aí você adapta. Isso não é um problema, isso é um processo. E o processo, ele é assim, é fazendo e aprendendo. Eu acho que fazer, tirar do papel é o primeiro passo. E antes de até passar a palavra para Jorge, eu só dar uma contribuição que você usou uma palavra que pra gente é chave também. Nós, não só advogados, não só lá do escritório, mas nós prestadores de serviço. Eu acho que serviço é uma questão muito específica. Porque como é que a gente vai colocar, talvez, um serviço intangível ou intelectual dentro de uma caixinha marketável, enfim... Pré-definida, né? Definida, né? Botar dentro de um pacotinho ali e dizer, toma, cliente, é isso. Ou o cara vai... Será que o cara vai ter a perspicácia de abrir aquele pacote e dizer, não, é isso aqui que eu quero? E aí, às vezes, eu perco um cliente, eu perco uma oportunidade porque eu poderia ter feito outra entrega, só que como eu não sei bem definir os meus serviços, isso já é um ponto de pauta que a gente pode abordar no futuro, mas antes disso, a bola tá com o Jorge aí pra falar um pouco sobre o inbound, outbound e tudo mais. Porque esse mundo é cheio de estrangeirismo, né, meu amigo? Tem conceito pra tudo, né? A gente sai inventando e trazendo algumas questõezinhas.
Inclusive, para falar disso, eu acho que é legal comentar essa questão da persona, porque quando você tá criando essa persona, inclusive para quem tá começando principalmente, né? É importante você validar esse processo, né? Então, você desenha ali a persona que você imagina com base justamente no serviço que você quer oferecer. E você testa, vê se faz sentido ou não, valida e vai ajustando esse processo todo, né? E isso tudo ajuda bastante num dos termos que você falou, que é o inbound marketing, né? O outbound também, óbvio, você precisa entender muito bem a persona. Mas o inbound, meio que a essência dele é essa produção de conteúdo ou trabalhar essa atração do público para você, né? A diferença básica, né? De forma bem sucinta e educativa para quem tá assistindo Perfeito. a gente. O inbound é aquele processo em que você faz um trabalho de marketing e você não tá necessariamente indo atrás das pessoas, captando essas pessoas. Você tá produzindo conteúdo, criando estratégias para que as pessoas acabem descobrindo você e se conectando com você de forma muito natural, muito tranquila, né? Então, é menos aquele venham até mim e é tipo, você tá ali e a pessoa, vi, achei bacana, tá fazendo sentido para mim e vai se aprofundando mais nessa relação com o negócio. Massa. Já o outbound é o inverso disso, né? É o processo que você vai atrás desses clientes. Você vai pescar. Exatamente. Então, você vai ali no evento, você Arrancar a vai... macaxeira, né, Carol? Vai arrancar a macaxeira, literalmente. Vai no campo atrás do cliente, né? Então, você vai atrás de empresas, você vai em eventos específicos, você vai de porta em porta. Enfim, é um processo muito mais ativo de prospecção desses clientes. E nesse processo, justamente, quando a gente fala do inbound, que é para você criar estratégias para que as pessoas se conectem com você, você precisa entender muito bem quem são essas pessoas. Você precisa ter muito claro quem é essa persona, quais são essas pessoas, né? Porque nunca é só uma persona, você tem várias. Isso. Inclusive, uns anos atrás, eu atendi uma empresa e eles, não, a gente tem uma persona definida. Uma persona só. Eu digo, não, vocês são empresa B2B, vocês têm um sistema que atende vários clientes de vários segmentos diferentes e vocês têm uma persona só? Não faz sentido, né? Então, a gente precisa entender muito bem esse processo, porque para cada um a gente vai ter uma comunicação diferente. Para cada persona, influenciador, você pode ter uma comunicação mais simples. Para o decisor, você vai ter uma comunicação mais direta ao ponto, né? Alguns mais argumentativas, mais educativas. Então, ajuda bastante nesse processo de criação de estratégia e principalmente de produção de conteúdo, né? E aí, nessa trilha, né, a gente conversou sobre persona e tem um assunto que eu acho muito legal. Eu até comecei falando sobre ele, porque antes de a gente começar, eu tava vendo o Instagram e apareceu um desses vídeos, que é um vídeo cômico, em que a empresa ela faz um link, ela pega um vídeo que já existe e quando vê, ela faz uma transição para a marca dela, para o produto dela, para um empreendimento dela. E assim, o brasileiro é muito criativo, tá no nosso... Nasceu marqueteiro brasileiro. O brasileiro é muito criativo e assim, eu fico vendo os vídeos e disse, rapaz, que criatividade. E assim, eu queria entender como é que vocês enxergam isso. A gente tá numa era de engajamento e criação de conteúdo. E eu vejo que nesses últimos meses aí tem chegado muito conteúdo desses mais cômicos, né? E assim, como isso depende da persona. Porque, por exemplo, na advocacia tem gente que vai por essa linha, não tô aqui para criticar, é muito da definição da persona dela. Mas a gente até hoje não fez esses conteúdos tão cômicos. A gente preza muito pelo conteúdo informativo, educacional, que é até uma base que a gente pode falar depois sobre essa questão do marketing jurídico. Mas eu queria saber a opinião de vocês aí sobre essa forma de criar conteúdo. E aí começa... E aí, Jorge? Não, eu ia comentar o seguinte... Polêmico. Não, mas é interessante... Até que ponto o humor pertence a esse mundo, né? Eu acho que se a gente fala hoje em dia que a gente tá conectado, né, na internet, nas redes sociais, rede social por si só, ela é uma mídia que foi criada para o entretenimento, para as pessoas estarem ali descansando, conversando com os amigos e tudo mais, né? Então, eu acho que em alguns contextos faz sentido. Acho que a grande pergunta é muito mais... empresas que vendem para outras empresas podem brincar com entretenimento? Perfeito. E aí eu acho que é interessante porque... Novamente a persona, né? Novamente a persona. Então, será que o seu público corporativo, ele está aberto a ter brincadeiras ou não? Então, eu acho que vai muito nesse sentido, não só do público, mas acho que também, se você trabalha com uma empresa pequena, você tem poucas pessoas trabalhando com você, também se faz sentido para você se você quer esse tipo de exposição. A energia, né? E também a energia que você vai colocar naquilo, né? Eu acho que o conteúdo do humor, ele funciona muito bem, assim, para influência, criador de conteúdo, né? Que e ele atinge melhor, assim, a minha percepção, o varejo. Então, assim, para você, uma criadora de conteúdo que fala sobre casa, decoração, alguma coisa do tipo, e usa muito humor, ela vai vender um aspirador, ela vai ser patrocinada pela Electrolux, né? Assim, agora, empresa para empresa, eu acho que tem formatos e, mais do que a persona, eu penso muito, assim, na identidade da marca. Qual é a identidade da sua marca? Qual é a personalidade que você comunica para os seus clientes, para quem está perto de você, né?
E também o humor, ele não precisa ser só o escrachado, assim, o A mais... chacrinha máxima, né? Mas é o Exato. que mais chega, é o que mais tem alcance. É incrível. Exato. Mas nem sempre o que engaja é o que vende. É, Tem boa, isso bom também. ponto, Nem boa. sempre o Olha que aí, engaja é o que vende. isso aí é fala de corte, viu? É. Forte demais. Nem sempre. Porque, assim, eu trabalhei em empresa de tecnologia que tinha uma veia muito, assim, nerd, filme, desenho, mais Cultura divertida. pop, né? Cultura pop, mais divertida. A gente colocava esses elementos, mas não era um vídeo escrachado nas redes sociais. Era uso de emoji, era um meme, era um gif dos Simpsons ou do... Um trocadilho, né? Com Um alguma frase. Né? trocadilho, ou os nossos projetos, a gente dava nome de série, por exemplo. Eu fiz um projeto de marketing, um planejamento de marketing que era o Gambito da Rainha. Olha aí. E aí era as peças, aí cada estratégia tinha o nome de uma peça, porque era aquela peça. Então, assim, a gente introduz uma leveza num ambiente super corporativo de tecnologia, que é mais frio, para mostrar que ali tem pessoas e que é humano e que é descontraído, né? Mas eu acho que é achar esse tom e achar a personalidade mesmo da sua marca também. Porque entrar na modinha só pra estar na modinha, aí acaba que se perde. Massa. Entendeu? E entra num ponto que você falou da personalidade, que é a naturalidade com que você faz isso. Tem Putz, marca que vai fazer isso e fica muito forçado, perde a graça. Não fica engraçado como deveria ser, né? Então, é cringe. interessante você... Exato. Fica cringe. É isso. Então, você precisa entender em que Cara, momento faz sentido ou não e se pra sua marca É aquele se tipo de adequa, vídeo que né? você começa a ver e você se encolhe assim, né, Jorge? Você vai fazer, ai, por que não! fizeram isso? Exatamente. Massa demais. E aí, uma dúvida particular minha mesmo, assim, que eu vejo que... Conversando principalmente com pessoas mais jovens da minha família, quando eu vou falar com a molecada, assim, pessoal... lá 15, 16, 17 anos, Gen Z, né? Hoje da geração Z. É impressionante que como a gente... Sempre quando esse tipo de assunto surge, sei lá, domingo com a família, discussão ali, o pessoal linka isso diretamente. A palavra marketing, ou publicidade, ou o que quer que seja, vendas, enfim, de toda forma, é sinônimo de Instagram. As pessoas entendem hoje post patrocinado. E aí eu queria entender se... Uma pergunta bem objetiva. Assim, o Instagram ainda, ou ele é realmente o rei? E quais são os outros, ou se tem canal melhor para a empresa? Uma empresa hoje, ela pode dar-se ao luxo de não ter um Instagram e ter um marketing efetivo? Como é que funciona? Vocês são mais da linha de tipo, não, tu tem que estar em todos os canais de maneira diferente? Ou aposta tudo aqui nesse canal que é o mais forte, é o mais atrativo e não vamos, talvez, diluir as nossas forças ou pulverizar as nossas forças em canais que talvez não tenham uma conversão, mas... Tá entendendo essa dúvida? O Instagram é o rei? É isso que todo mundo precisa estar lá ou não? Como é que é a história? Depende. Vai, Jorge. Não, eu ia comentar que eu acho que depende, mas nesse sentido a gente tem dois caminhos, né? Quem já tem uma empresa há um tempo e quem tá começando. Acho que quem tá começando, principalmente no negócio que você não tem muita certeza e tudo mais, e tá entendendo ainda o que é o seu negócio, como que ele opera, eu acho que faz sentido você testar os canais diferentes, né? Então, testa o Instagram, testa TikTok. Muita gente tem aversão, inclusive, quando fala de TikTok pra vender ou pra trabalhar no mercado corporativo. Então, testa os canais pra você sentir o que responde mais pro seu público. Mas... Tem um podcast que eu escuto que o pessoal tava até comentando, dizendo que muitos jovens hoje, diferente da gente, millennial, né? Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente pesquisa muitas vezes no Google. Sim. Diz que a galera mais jovem agora, eles pesquisam no TikTok. Porque esse negócio de pesquisa de Google é coisa de dinossauro. Tá entendendo? A galera... é o novo Google, né? TikTok é o novo Google. Tipo, o cara... eu fiquei Alguém chocado. me falou isso esses dias. Alguém jovem me falou isso esses dias. Eu fiquei chocada. Porque a gente procurar uma solução assim é mais difícil, né? Procurar alguma coisa por ali. Eu acho que, assim, não existe... Eu tenho um amigo, que é nosso em comum, que ele uma vez falou pra mim, quando tava no auge, assim, do Facebook Ads. Facebook. E eu falando, eu fiz, caramba, eu não me atraio muito, eu não consigo pegar a ferramenta e tal. Ele virou pra mim e fez, as ferramentas, elas vão passar. A sua estratégia, o que você quer falar vai ficar. E você vai se adaptar à ferramenta. Massa. Então, assim, e eu levei isso pra sempre, assim. Todo canto que eu chego, às vezes quando mudo de emprego, que aí tem umas ferramentas novas, e principalmente tecnologia, né? E tem umas ferramentas novas, eu faço, meu Deus, eu não sei pra onde vai. CRM mesmo, não sei pra onde vai. Mas aí eu lembro disso, eu falo, não, o importante é o que eu quero fazer aqui. E aí eu vou aprender como fazer aqui, né? Com o que ele tem disponível. Então eu enxergo assim, o Instagram, ele é uma grande força. O Brasil é um dos países que mais consome redes sociais, mais passa tempo no celular do mundo. Exato. Não tem o que fazer. Mas não necessariamente o Instagram é seu principal canal de venda. Ele pode ser um portfólio. Boa.
ele pode ser um portfólio de vendas dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus clientes, de cases. Não necessariamente ele tem que ser o seu canal de venda. Massa. O seu canal de venda pode ser o LinkedIn, que geralmente é uma ferramenta mais cara. Mas também entrega um resultado mais assertivo, assim, de você encontrar aquele público específico. Se é B2B, principalmente, que é o que a gente está conversando aqui, geralmente é onde esse público está mais ativo, né? Mesmo no Nordeste, Carol, você acha? Porque eu sempre vejo que, por exemplo, lá no Sudeste, por exemplo, São Paulo, aquela cultura do LinkedIn Sim. é bem mais forte. Mas aqui no Nordeste também o pessoal já tem usado bastante, né? Tem usado bastante, assim, as últimas empresas que eu passei prospectavam muito pelo LinkedIn. Massa. E tem uma presença ativa. Agora é isso, ele é uma mídia um pouco mais cara. E aí tem o YouTube, que também é um lugar de apoio dependendo do seu negócio. Assim, sei lá, um corretor de imóveis pode ter o YouTube como um principal canal de venda, porque Já ele vi vai colocar muito. vídeos. Aqui de João Pessoa, inclusive. Aqui de uma pessoa, exatamente. Já vi bastante. Então, assim, é você realmente conseguir enxergar ferramentas como ferramentas e entender como cada um vai funcionar para você, né? E você vai testando, porque o que chama muito do Instagram, a estratégia do Facebook, né? Da rede toda do Facebook, é que é barato. Então, R$30 você botar num post patrocinado, ele vai lhe entregar ali para você ficar felizinho e botar mais dinheiro, né? Mas dependendo da estratégia, aí fica mais caro, mais caro, mais caro. Então, E assim que ele vai capturando, né? A pessoa vai assim cada que vez ele mais, vai, gastando mais. exato. Aí eu acho assim, por exemplo, comida é uma rede muito boa, serviços, assim, sei lá, maquiagem, salão de beleza. Aquele serviço mais palpável, que você consegue ver a imagem dele. Perfeito. Isso. Porque, só trazendo aqui que é uma dor de muitas pessoas da nossa área, né? O serviço jurídico, ele, em regra, ele é muito burocrático, muito maçante. É difícil você ver um conteúdo jurídico que traga aquele apelo. Existem áreas que são... Eu vejo algumas áreas que realmente conseguem capturar mais as pessoas, família, acho que criminal, pela própria natureza. Mas vender serviço jurídico para a empresa é um grande desafio. Sim. E essa tua fala me lembrou muito essa questão, de que alguns serviços, eles são mais fáceis de você identificar e, eu sei o que é esse serviço, o que é que ele vai me entregar, ele é mais palpável. Mas um serviço jurídico que ele é altamente abstrato para quem é de fora da área, até para a nossa área, para algumas coisas são abstratas para algumas pessoas que não têm aquela habilidade específica. E eu acredito muito nisso, mas eu ainda acho o Instagram uma rede... Eu acho também. E tem uma coisa massa que o Jorge falou, que é isso. Eu conversando com os meninos, né? Com o Bruno, principalmente, a gente tem essa percepção também, que o brasileiro... Não sei nem se o brasileiro, enfim. As pessoas, em via de regra, quando estão ali com o celular... passando o feed do seu Instagram, Stories, Reels, o que quer que seja, ela tá num momento de descontração ou de passar o tempo. Então o cara vai querer ver música, dança, show, viagem, comida. Ele quer ver o lazer, quer ver coisa engraçada, quer ver meme. Não tá na atenção plena, né? Exatamente. E aí é um baita desafio você se inserir como um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um escritório de Profissionais arquitetura. liberais, né? Profissionais Isso. liberais. Isso aí até um médico, às vezes, o cara que tá ali no setor de saúde, uma clínica, vá lá. Esses ramos de negócios tradicionais que não tem essa verve tão, como o Bruno falou, visual, né? Às vezes mais voltados também pro tipo de trabalho intelectual. É difícil demais você entrar ali. Mas eu acho que é preciso apostar. E aí, trazendo nesse um case do próprio escritório mesmo, claro, não vou citar nomes, mas um caso, assim, paradigmático que a gente teve no escritório, um grande cliente que entrou, que fez, assim, um encontro, né, no escritório através do Instagram. E é justamente isso, a gente não encontrou, a empresa não encontrou o CMRD pelo CEO ou pelos sócios, mas sim por uma pessoa do departamento jurídico. Então, é aquilo que você falou, Carol. Exatamente. Foi um influenciador dentro da empresa que, buscando no Instagram escritório de advocacia especializados em estruturação societária, em holding, chegou no CMRD de advogados, olhou lá o nosso feed e tal, gostou, entrou em contato. Disso, houve toda uma negociação a ponto de a gente conversar com quem efetivamente tinha o poder de decisão. E aí, a gente fechou esse contrato. E eu disse, caramba, que massa. Que na época, isso foi alguns anos atrás, foi tipo assim, um contrato que realmente mudou assim, o patamar do escritório. E a gente disse, poxa vida... Chegou pelo Instagram. Pelo Instagram. A gente ficou super Eu feliz. ainda enxergo o Instagram como essa, talvez a principal, mas não dá para esquecer as outras. Inclusive, o Google ele é muito importante, a gente tem visto isso na prática. E assim, eu tenho até um case bem parecido. Eu cheguei numa empresa de tecnologia para reestruturar o setor de marketing. Todo mundo tinha ido embora, eu cheguei lá sozinha. E a primeira reunião que eu tive com o CEO, ele fez assim... Eu não sei para que a gente tem Instagram. Instagram é para funcionário. Postar as fotos do que ele recebe, né? Das coisinhas. Instagram é comunicação interna. Sei para que a gente gasta tempo com isso. Eu não discuti,
porque, né, não vou discutir sem ter provas, Dados, né? dados na hora. Aí eu fiz, tudo bem, vamos focar em outras coisas. Aí estruturei esse processo de focar em materiais mais densos, outros canais, mas o Instagram sempre estava ali presente, sempre estava presente. 8 meses depois que eu comecei, que eu estruturei, 8, 9 meses, um consultor de vendas, né, do comercial, chegou e fez: esse lead aqui, falei com ele veio pelo Instagram, fantástico. E era uma empresa grande, assim, eu não lembro o nome agora, mas era uma empresa de São Paulo, grande, do mercado de pagamentos. Ah, que massa. E aí, chegou pelo Instagram, aí naquele dia eu fiz: tá vendo? É a forma do trabalho, assim. Então, eu acho que tem uma base mínima que é interessante de você ter: o Google Meu Negócio, o Instagram, o LinkedIn, YouTube. Se você não vai produzir vídeo agora já, mas cria o canal com sua logo, o nomezinho, nem que seja um espere, mas guarde aquilo ali para ter a sua imagem em alguns cantos. Um site também, eu acho que é o mínimo para você ir testando. E aí você vai testando onde seu público vai respondendo. E isso que você comentou até do fato, Instagram é só para funcionários, né, e tudo mais. Eu acho interessante porque quando a gente fala dessas redes sociais, a gente tem que lembrar que redes sociais é relacionamento, né? São Isso. pessoas interagindo com outras pessoas. Então, por mais que a rede social ela possa não ser o canal principal de você fazer, uma campanha ali vai atrair. Até essa questão, o cliente veio do Instagram. Hoje em dia é tudo muito, a jornada de compra, como você falou, não é linear. Perfeito, então, o cara Jorge. pode ter visto você no Instagram e caiu no anúncio do Google. Você Mas tá- quanto que o conteúdo do Instagram também não pode ter ajudado a gerar confiança, a gerar autoridade para você enquanto marca, para ele poder decidir com o anúncio contratar, né? Você tá Então- correto. Eu, Bruno, Caio e Juliano estivemos numa grande feira de gestão, né? Um evento de gestão em São Paulo, agora no final de 2023. E uma das palestras que mais me impactou era nesse sentido. A gente sempre teve uma formação de tipo, porque tem um funilzinho, a linhazinha reta. E o cara falou: galera, esquece isso aqui. Aí ele mostrou um slide que era tipo assim, um puta emaranhado, né? E tipo, você pode pular daqui pra cá e não tem retilíneo. O negócio é você tá ocupando aqueles espaços pra sua empresa tá sendo vista, né? Em determinados ambientes. Essa noção foi muito massa. E eu lembro dessa palestra, foi de Alfredo Soares, né, do G4. E ele é um cara que tem umas sacadas muito boas de marketing. E essa resposta aí que o Jorge deu, já me lembrou outro tópico que é: as marcas e as empresas precisam ter uma pessoa, precisa ter, por exemplo, a visão que é, por exemplo, o caso o próprio Facebook tem um marketing, o próprio Elon Musk no caso da Tesla. E assim, ter uma pessoa, é necessário para as empresas ter essa pessoa, essa figura Uma pública face, né? que você relaciona a marca. Como é que a gente diz isso? Porque tem gente que não gosta muito de aparecer e De ser a cara da empresa. de ser a né? cara da empresa, e você realmente está muito exposto. E quando você está exposto, você tem que lidar com várias Com os haters, né? consequências de estar exposto. As pessoas vão começar a notar sua aparência, começar a notar a forma que você fala, a forma que você se expressa, onde você vai, e nem todo mundo está preparado para isso. E lá foi discutido isso, que algumas empresas, elas têm esse receio de ter uma pessoa pública que é a referência, mas que isso já está virando tendência em alguns campos. E eu queria saber a opinião de vocês, começando por Jorge, que trouxe um pouquinho desse tema para a gente conversar sobre essa persona, que é a pessoa, a cara da empresa. Sim. Eu tive a experiência de passar por isso, né, com o Totti, porque o Totti, quando surgiu, ninguém conhecia, era uma marca nova e tudo mais, mas eu, enquanto pessoa, já tinha ali um mínimo de conhecimento no mercado, no sentido de, na faculdade, pessoas que ali conheciam de alguns eventos e tal, de startups. Então, eu virei a cara da minha empresa, né? Então, não tinha como você falar do Totti sem falar do Jorge. É verdade. Era uma coisa muito associada à outra. Era seu nome, era Jorge Totti. Era O Jorge contato era Jorge Totti. Exatamente. Exato. Virou meu apelido, inclusive, depois de muito tempo. É isso. E é muito curioso porque no início eu senti essa obrigação, eu preciso ser a cara do Totti, eu preciso ser essa representação humana dessa marca e tudo mais. Mas eu senti a necessidade da minha empresa ter uma identidade própria, que não dependesse de mim enquanto pessoa, né? Massa. Então acho que por um momento, quando você está começando, você sente essa necessidade, mas chega um ponto que você precisa pulverizar isso. E aí eu até indico, quando eu trabalho com algumas empresas que têm mais pessoas, startups inclusive, que tem, enfim, tem o marketing, tem a operação, tem o TI e tudo mais. Tenta pulverizar um pouco também essa imagem da marca. Tenta encontrar pessoas que possam representar a sua marca também ali dentro, né? Porque eu acho que nas redes sociais, principalmente, essa humanização é muito importante. Ter pessoas mostrando, eu acho que é importante. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas querem se conectar com outras pessoas. Perfeito. Isso. Então, quanto mais esse contato humano, Perfeito. melhor. Não é fácil, porque chega uma hora que você percebe que você tá
tendo essa responsabilidade enquanto pessoa, né? E nem todo mundo vai ter uma aptidão natural. Claro, é algo que pode ser estudado, né? Existem, enfim, deve ter curso aí pra isso. Curso de teatro. Os arrasta pra cima aí, né? Se inscreva no meu curso, sei lá. Mas é difícil. Não é fácil, não, você pôr uma câmera na sua frente e sair falando, ou filmar as pessoas no ambiente, mas eu concordo 100%. Quando eu vejo eu particularmente, né? Essa é uma opinião minha. Quando eu tô no meu Instagram olhando páginas, e aí eu entro na página de uma loja, de um negócio, de uma empresa, o que quer que seja, e eu dou uma olhada ali no feed e tem só card pronto, que não tem gente, eu fico, caramba, eu não sei quem são as pessoas ali. Eu não tenho... É difícil conectar, né? Puxa, total. Eu crio uma empatia natural quando eu vejo alguém ali por trás, sabe? E independente do serviço, do produto. Eu acho muito melhor quando tem pessoas pra olhar. Eu acho que humaniza a coisa, né? E tá muito na moda essa parada do marketing humanizado, né? De ter essa ideia. A gente hoje vê muito esse tipo de criação de conteúdo e principalmente páginas de redes sociais, que é tudo linha de produção, assim, né? Aquele conteúdo copiou, colou. Template. Aquele mesmo template do Canva que eu uso pra padaria de Seu Zé, eu uso pra, sei lá, uma loja de celular e depois eu vou usar pra, enfim... Tentar fugir disso, eu acho que é massa também, né? Eu participei de alguns projetos, assim, em empresas de criar porta-vozes. E aí, isso é mais de um. Porque a empresa não tinha uma cara só. O CEO, o dono, não queria ser essa pessoa, assim, de ser só ela a cara disso. E a gente conseguiu implementar alguns projetos de porta-vozes. Então, assim, tinha um evento X. E aí, a gente tinha, sei lá, 12 diretores. E aí, dos 12, um de financeiro, um de contabilidade, um de RH. E aí, dentro do universo do evento, a gente conseguia direcionar para a expertise de cada um, para eles se sentirem confortáveis. Não vai botar o diretor de RH para falar de vendas. Né? Para eles se sentirem confortáveis no contexto do que eles estavam falando, mas que eles conseguissem colocar a cara, assim. E não precisa começar no vídeo, mas, assim, uma quote, uma frase com a foto no Instagram, uma postagem no LinkedIn falando mais dele. Né? Começa aos poucos. Parecendo. Isso. E aí, depois a gente foi levando, né, pra vídeo. E aí, vídeos com depoimentos e tudo mais. E a gente conseguiu fazer um boom legal. E é muito bom quando você pegar as pessoas físicas da empresa para estar fazendo postagem, principalmente no LinkedIn, porque isso dá um engajamento altíssimo para a empresa. Ela está sendo citada, a página está sendo visitada e você está fazendo ela rodar sem tanto produção de conteúdo do marketing seu, né? Assim, são outras pessoas da empresa como embaixadores mesmo, porta-vozes daquela marca. Então, funciona bem legal, assim. Não acho que tem que ter, né? Mas quando tem também é legal. Mas se quiser, assim. pode. Se quiser, pode. Faz um diferencial grande. E, inclusive, isso que você falou dos porta-vozes, é legal quando... Eu já trabalhei isso assim, em algumas empresas. E é muito interessante você também entender como que é a dinâmica de cada pessoa. Porque tem gente, eu gosto de falar mais livre. Não, gosto de ter um script pra falar. Então, é interessante que quando você for trabalhar isso, também entender qual é a dinâmica de cada pessoa. Quanto que ela tá confortável com aquilo ou não. Qual é a melhor mídia. Tem gente que... eu prefiro só no Stories, que é uma coisa rápida ali. Ou um Reels. Não, pra mim tá tranquilo, tá no YouTube. Então, varia muito de cada um, né? Você tentar entender essa dinâmica e aproveitar da melhor forma. Quanto mais natural, né? melhor, né? Quanto mais natural for pra pessoa, melhor vai ser. É interessante como cada rede tem as suas próprias peculiaridades também. Porque, por exemplo, eu tenho uma preconcepção sobre... Eu fui, assim, gestado no YouTube, né? A minha vida inteira. Bruno também, eu sei, é viciado em YouTube. Eu olho o YouTube todo dia. É basicamente a minha TV. Então, assim, eu vi aquela rede se transformar de algo que era tosco. Os primeiros vídeos do YouTube era vídeo tosco. Onde a galera se filmava com aquela Sony Cybershot de 2004. E quando você vê lá, vídeo publicado há 14 anos. Esse aí é lá da Esse é do tempo do pai. Esse é do tempo do pai. O pai, eu. Mas então, eu vi o YouTube se transformar dessa época para o que o YouTube é hoje, que tem produções absurdas. Assim, de nível de produção... De televisão, perfeito, Carol. Porque assim, você vê certos documentários ou vídeos no YouTube que dá pau em série de TV, em termos de qualidade de captação de câmera, de áudio, de tudo. E eu fico pensando, meu Deus, como alguém entra pra competir com essa galera? O YouTube, isso é uma preconcepção minha, eu posso estar errado, a gente tá aqui pra discutir. Mas eu sempre vejo que o YouTube, assim, o cara já tem que ter uma estrutura mais porreta pra poder entrar no meio desses tubarões e tá ali colocando a sua cabeça pra fora da água. Já Instagram e TikTok é um negócio um pouco mais casual. A gente ainda vê muito vídeo com tração em Instagram, TikTok e tal, do cara aqui pegar o celular e
aí galera, pá, e o vídeo vai rodar. Porque talvez ainda esteja um pouco mais acostumado com essa casualidade. E o YouTube já tá um negócio ultra profissional, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu tô falando alguma besteira? Qual é a opinião de vocês aí? Eu concordo nesse sentido, porque querendo ou não, com o avanço da tecnologia, a régua sempre vai subindo mais, né? Então, tá tendo câmera mais acessível, a galera vai começar a produzir conteúdo com câmera mais acessível. Até as redes sociais, em que você falou, Instagram e TikTok, os celulares estão vindo com câmeras maravilhosas. É verdade. Então, se você pega alguém que produz um conteúdo com a câmera mais inferior, você sente a diferença e você, muitas vezes, não vai atrás daquele profissional pela qualidade desse conteúdo. Você tá certo. Você fica com receio, putz, se não tá numa qualidade boa esse conteúdo, como é que vai ser o serviço? Como é que vai ser o produto que ele oferece? Imagina daqui a 5 anos como é que vai ser a qualidade de câmera de celular. Se a gente já tá num certo patamar, Exatamente. pra onde a gente vai caminhar. Tem até a Miley Cyrus no tapete vermelho recentemente, né? Que ela chegou pra tirar foto e ela fez iPhone. Tipo, os fotógrafos todos de iPhone. E ela, cadê os flash? Cadê as câmeras, Eu né? vi um negócio massa que Achei incrível. eu gosto muito de filme de terror, né? Aí apareceu um vídeo pra mim no YouTube que era o cara com um iPhone, ele recriou uma cena do filme Hora do Pesadelo, que é o do Freddy Krueger lá, né? Tipo assim, indistinguível, né? Só que o cara usou, na época do filme, nos anos 80, uma baita câmera de cinema. E hoje o iPhone, você consegue fazer algo que era análogo, ou melhor, na real, do que um filme gravado com orçamento de muita grana, né? Pra Hollywood. E captação, assim, de imagem perfeita, de luz, assim, perfeita é uma palavra muito forte, né? Sempre vai ter um nível de tecnicalidade, eu gosto desse aspecto técnico também, mas, vamos dizer assim, aceitável. Pra chegar no celular ou no computador de alguém e alguém dizer, caramba, isso tá massa, não tá tosco, né? Sim. E aí, isso me lembrou outro tópico aqui que eu acho que era interessante a gente abordar, que a gente falou muito sobre as formas de rede, as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A gente trouxe muito essa questão, mas a pergunta é a seguinte: marketing, ele é só online? Ele depende desse meio digital, ele pode acontecer presencialmente, pode acontecer num evento. Como é que vocês enxergam isso? Nossa, 100% offline, assim, as mídias offline não morreram, de jeito nenhum. Estão em velório, ou não? Não, elas estão se adaptando. Você acredita no poder do outdoor? Acredito. Você acredita no poder do telemarketing? Telemarketing já não sei, mas acho que sim. Acho que dependendo do objetivo, não pode funcionar pra mim, mas vai ter público que vai funcionar. Acho que é muito isso, né? Às vezes a gente... hoje, inclusive, eu me inscrevi hoje, preenchi uma landing page e tal, e chegou um e-mail pra mim assim: se te ligarem do DDD diferente, é melhor você atender dessa vez. E aí era um e-mail desse lugar que eu baixei um conteúdo dizendo... vi que você teve interesse em um curso X e a gente vai te ligar. Então, se tiver um DDD diferente no teu telefone hoje, atende. Senão, a gente vai deixar uma mensagem no WhatsApp. Eu achei tão legal. Eu nunca tinha recebido uma comunicação assim, né? E aí, me ligaram, eu não atendi. E me falaram comigo no WhatsApp. Mas, assim, eles fizeram um processo, assim, de comunicação que me deu até vontade de responder o WhatsApp, né? Pelo e-mail que eu recebi, Entendi. assim. Eu acho que tudo depende do público, do seu serviço, do direcionamento e do que você quer naquele momento. Porque, por exemplo, se você vai fazer um evento em João Pessoa, presencial, algo do tipo, provavelmente outdoor vai impactar bastante. Porque a gente passa e vê assim, eita, vai ter show de fulano no Pedra do Rei, não tava nem sabendo. Porque veio um outdoor ali na subida do alto plano, sei lá. Ou Verdade. um evento de marketing, o Imagine Land, que vai acontecer, né? Onda Sebrae. Para evento, o pessoal usa muito, né? Para evento se usa muito. Se você quer causar curiosidade, impacto, assim... É uma marca nova que vai chegar e você quer causar mesmo, assim, fazer um marketing de guerrilha, né? Tá em todo canto, em bus door, em elevador, eletromídia, etc. Também funciona, assim. Eu não acho que o online não... eles não são excludentes. Eles trabalham juntos, dependendo... São todas ferramentas. E as ferramentas vão trabalhar para seus objetivos, assim. Então, eu acredito muito nisso. Eu faço muito evento corporativo. E se fecha muito negócio em evento. Mas aí, aquele evento, ele não é isolado. O evento aconteceu, mas aí o presentinho que eu dei para o convidado vai com QR Code para além do peixe, para ele ver o serviço. Ah, massa. No outro dia, ele recebe um e-mail marketing com as fotos do evento, para ele postar no LinkedIn. Então, elas são complementares, né? A comunicação e o marketing, eles se complementam nas ações, assim. E a Carol vai lembrar disso, que a Carol é do marketing também. Antigamente tinha muita aquela separação. O marketing é um marketing digital agora. Como se fosse uma outra coisa diferente do marketing. E a gente sabe que não é isso, né? Marketing é marketing, né? O meio que você tá atuando e tudo mais.
Isso que você comentou. Às vezes o próprio outdoor tem um QR Code que você acessa e tem mais informação daquele evento, daquela empresa, enfim, do negócio. Eu acho que esse mix, hoje em dia, não existe mais essa linha que separa o digital do offline, sabe? Do presencial. Eu acho que é tudo muito meio que integrado de alguma forma e trabalhando em conjunto. O que é bom pra caramba, mas ao mesmo tempo é uma pedra no nosso sapato pra medir o resultado, né? Porque da onde Boa. que veio o resultado? Exato. Porque me tá tanto pulverizado tudo que a gente até pra poder conseguir provar, olha, essa mídia fez sucesso. É difícil rastrear a fonte, É né? difícil rastrear a fonte, porque tudo tá meio que interconectado de alguma forma, né? Pois é, e a gente acredita muito, apesar da pergunta, eu acredito muito tanto no online como offline. Eu acho que, na verdade, não ter essa linha de divisão é mais coerente, é mais uma questão de organização, mas principalmente numa cidade aqui como João Pessoa, Paraíba, né? A gente fala aqui de João Pessoa, a gente tem atuação em outros lugares no Brasil, mas nossa sede aí em João Pessoa, a gente vê como a rede de relacionamento e contato aqui é próxima, como as pessoas... Você vai para um lugar, conheço fulaninho, conheço não sei quem. Aí você vai se conectando com a pessoa e isso aí é algo do offline. Esse mundo de indicação, de conhecer, de olhar a pessoa no olho, apertar a mão e dizer, pô, conheço tal pessoa que falou bem do seu trabalho. Eu acredito que isso ainda é muito do offline, né? É. E que é muito importante que seja mantido, porque senão a gente vai perdendo, talvez, o nosso traço de humanidade, já... Um assunto filosófico, para a filosofia aqui do negócio. Mas perdendo nossa humanidade de estar ali em ambientes presenciais e ter uma conversa e falar sobre o negócio. Que é Eu acho que isso é muito importante para nós. Nós, eu digo realmente da classe dos advogados, né? Porque já adentrando nesse tema, como a gente bem sabe, o mundo do direito, né, da advocacia, na verdade, é difícil a gente concatenar, né, as ideias mais modernas ou contemporâneas sobre marketing e o que o advogado ou a advogada pode fazer, porque nós temos um código de ética, nós temos provimentos da OAB que vão ali balizando o que o advogado, como o advogado pode, né, tá apresentando o que se entende por marketing ou por publicidade. Então, é um desafio muito, muito, muito grande de todos os escritórios que buscam essa postura online hoje, mas como eu falei, né, o case aqui, eu acho que o Instagram, por exemplo, ou as redes sociais em geral, para nós no Instagram, que é a nossa rede social principal, ele serve muito bem com isso que vocês falaram. Eu acho que ele é um baita portfólio. Eu acho que o cara que entrar no Instagram do CMR de Advogados, e aí muitos louros a Bruno Doria, nosso gestor, que sempre teve uma parte primordial nesse setor, ele vai ver que a gente é gente primeiro, tá? Ele vai ver pessoas, ele vai ver atuação, ele vai ver cotidiano, vai ver o dinamismo, vai ver cenas da gente trabalhando em prol dos nossos clientes. E a gente, claro, a gente não pode chegar e dizer assim... Black Friday de honorários, compre, pague... Como é? Exatamente, 2 notificações extrajudicial pelo preço de uma. Isso é uma coisa que a gente não... Nós temos vedações diferentes dos Estados Unidos, né? Que a gente sempre tem aqueles exemplos. Tem até o Better Call Saul, né? Da cultura pop aí, enfim, de advogados que fazem publicidades estrambólicas. A gente aqui não tem a perspicácia... a permissão de fazer isso. Mas o cara que se veda... né, e ainda insiste em fazer uma advocacia tradicional, sentar aqui na minha mesa e esperar que fulano de tal chegue no meu escritório e diga: ô, Hector, boa tarde, quero contratar o seu serviço aqui. Cara, você tá 1 milhão de anos atrás. É muito difícil, mas a pessoa tem que começar. E trazendo uma visão aqui, a gente tá falando de outdoor, a gente não pode ter outdoor. Não pode ter outdoor, não pode ter... Vocês nunca viram panfletar. porque é proibido. Se fizerem, pode se entender com... Mas se vocês fizerem um evento, o evento tipo, realizado por, né? Aí Tem as limitações. Aí começam porque as linhas tênues, né? vai entrar Os campos cinzentos. Mas é nesse ponto que eu queria falar. A gente não pode ter um outdoor, mas a gente pode criar uma publicação no Instagram e impulsionar. Tem limitações para impulsionamento, mas pelo que eu me lembro do provimento, acho que é o 205, algum número aí de provimento da OAB, não é permitido que você faça por exemplo, grande influxo de dinheiro nesse financiamento aí dessa postagem. Só que é muito subjetivo. O que é muito? O que é grande? Vai depender exatamente, vai depender do estado, da pessoa, do escritório, dos escritórios do estado. Então, eu até queria perguntar aqui, vocês já tiveram experiência com outras profissões que têm esses códigos de ética que limitam, que, claro, eu acredito que também não é totalmente errado, não é algo assim, não é para ter nenhum código de ética, porque também vira bagunça e profissão, principalmente essa que tem essa parte intelectual por trás, se não tiver limitação, pode ser que acabe atrapalhando como as pessoas enxergam a profissão. Mas como driblar esses desafios de profissões que têm essas limitações, né? Que você tem que se restringir no código de ética, que não é só advocacia, tem a parte de saúde, tem a parte de psicologia, que está dentro da área de saúde, enfim. Isso. Como é que vocês enxergam essas limitações para a pessoa
driblar ali. Essas áreas, né, essas restrições, assim, que a gente estava até conversando antes, que pega muito do capital intelectual, né? É a sua reputação, é o quanto você é bom naquele serviço. É bem mais complexo de você inclusive de você só colocar um preço, né? De tá X por Y. Porque é um cálculo difícil de fazer. Quantos anos você tem de atuação? Quantos anos você tem de estudo? Quantos anos você tem de... Exatamente. Especialização? Quantos cursos você fez Quantas horas eu vou gastar naquele projeto, Quantas né? horas você vai gastar? E se você faz rápido, isso tem uma coisa assim, eu hoje sou uma profissional muito rápida. Eu faço coisas rapidamente. Uma vez eu tava ajudando minha irmã, que trabalha com marketing também, e eu tava lavando o prato e ela tava com dificuldade de fazer um texto. Aí eu fiz, bota assim, isso. Fez o copyright. Aí ela fez, meu Deus, tu fez em 5 minutos. Eu fiz, mas eu estudei 12 anos pra fazer em 5 minutos. Já escrevi muito pra chegar nesse ponto, Isso, né? pra ser tão rápido de fazer aquela estrutura, né, de texto que era o que ela precisava. Eu já atuei um pouco com marketing médico e clínicas odontológicas. E eu acho que o caminho para isso realmente é investir em reputação, assim, na sua idoneidade, no profissionalismo, na reputação de confiança. Porque quando a gente contrata um advogado, um escritório de advocacia, uma contabilidade, quando a gente vai num médico, a gente quer confiança, né? De que aquele serviço vai ser bem feito, de que aquilo ali vai ser idôneo, vai ser ético. Acho que até pode ser polêmico o que eu vou dizer, mas pode até se contrapor um pouco quando você coloca, assim, promoções de valores num serviço que precisa ser tão bem cuidado, Perfeito. né? Porque o que é que você vai cortar ali do valor para dar aquela promoção? É verdade. Sabe, por exemplo, sei Pode lá, ser encarado um lojista, ele pode cortar o lucro dele, a comissão Como é que dele. ele vai chegar vai manter a margem? Vai manter, Tô entendendo. exato. Quando é um produto, eu acho que é um pouco mais fácil de se entender e de fazer, né? Mas quando lida com toda a responsabilidade do acompanhamento, o trabalho que se tem ali de assessoria, de acompanhamento, e esse capital intelectual que a gente que é de serviço constrói, né? E vai isso. construindo todo dia, é um pouco mais complexo. Então, eu acho que o caminho para essas áreas é realmente... reputação, autoridade, Deixa eu falar, profissionalismo, autoridade. Tipo, Palavra aquela muito boa. pessoa é aqui, vai saber autoridade no assunto que eu preciso. É que então, resolve. é o melhor, é a que resolve. É o que você fez. Chegou lá com a sua irmã e 5 minutos você resolveu. Exato. Por quê? Porque você tinha uma construção prévia. E aí é isso que tem Exatamente. que estar demonstrado no marketing, né? Isso, exato. É massa isso, é muito legal. Falando nesse ponto que você comentou, Carol, é como se a gente pegasse o funil de marketing, tipo, esses profissionais trabalham até o meio. O fundo não trabalha, porque é comercial, é um Isso. conteúdo mais direto ao ponto. Então é como se você trabalhasse realmente essa notoriedade, despertar a necessidade das pessoas, mostrar que é um problema que existe, como que isso pode ser resolvido, trabalhar esse conteúdo educativo e de autoridade de marca, de branding pessoal. Porque aquilo que vocês até comentaram, né? O Instagram é a principal rede. Pode não ser, mas se você conhece alguém, a primeira coisa que a pessoa pergunta às vezes nem é o cartão, qual é o seu Instagram? É verdade. Porque prefere seguir no Instagram ali pra ter salvo aquele contato do que Isso. anotar o telefone ou anotar o site da empresa, da pessoa, né? Então, é muito importante esse caminho, né? E tem outro... Conectando ainda com esse universo jurídico, tem outro assunto que é muito próximo, assim, das nossas realidades, que é justamente com cada vez mais esse tráfego de dados violento, né? Que acontece principalmente na internet, no offline também, é claro, mas massivamente na internet. E aí, da ponta de cá, né, da advocacia, em um lado, do compliance, né, da gente estar ali Inconformidade. inconformidade, fazendo com que nossas empresas estejam, nossos clientes, né, que são empresas, estejam em conformidade com a legislação, que claro, legislação feita pelo Estado, mas para proteger o indivíduo. De quê? Da exploração e captura indevida dos dados. Que, afinal de contas, sem dados, o marketing hoje seria completamente diferente, né? A gente sabe que existem aí sites, enfim, formas de buscar dados e big data, enfim, metadata sobre pessoas, sobre negócios, sobre persona, como aquilo que a gente estava conversando no começo do nosso papo. E como, de uma ponta, as empresas elas precisam estar preparadas para lidar com isso, ou seja, tem que ter uma conformidade jurídica, né, para não sair à torta e à direito descumprindo os preceitos da LGPD, e como quem trabalha com marketing tem que saber disso também, né? É uma coisa que a gente precisa estar... Esses dois universos, eles precisam estar muito bem alinhados. Porque as sanções existem, né? Ainda não é algo que está amplamente alastrado pelo Brasil. Hoje, as penalidades... A gente estava até conversando sobre isso, né? Antes de rodar a gravação. As penalidades e as sanções, elas já estão rodando. Não chegou ainda no que eu diria...
na maioria dos médios e pequenos, né? Ainda está numa fase de pegar... Ainda está muito centralizado, ainda não regionalizou assim pelo Brasil, para várias regiões. Isso. E é um tema que já trabalhei trabalho com Lei Geral de Proteção de Dados, e eu vejo que é um tema que trouxe muitas dúvidas para o pessoal do marketing. Justamente para o pessoal do marketing. Por quê? Porque lida muito com esse influxo de dados, né? Tem que pegar os dados, tratá-los de uma forma que faça sentido, e a lei preza muito por isso. Finalidade. Qual é a finalidade da coleta do dado? E aí eu queria perguntar se já tiveram alguma dificuldade relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, tanto na atuação de profissional de marketing, como no dia a dia como titular, como uma pessoa que tem direito à sua privacidade. E aí, Jorge, já passasse por alguma situação que chamou a atenção ou causou dúvida na sua atuação? Sim. Eu acho que cada vez mais o marketing vai seguindo por uma linha baseada em dados o tempo inteiro, né? Porque pra gente criar estratégia, pra gente produzir conteúdo, pra gente chegar no cliente, a gente meio que tem que usar os dados como base pra tudo, né? Mas nesse processo de atração dos leads, de contatos e tudo mais, eu me deparei até recentemente, um tempo atrás, com uma experiência em que eu trabalhava com uma marca específica e ela queria fazer uma ação em conjunto com uma outra marca. E aí, até captação de leads em conjunto, as duas. Exatamente. Então, como é que a gente ia repassar esses dados para outra empresa se estava sobre nossos cuidados, né? Perfeito. Então, como deixar isso claro para a pessoa que está se inscrevendo que isso está compartilhado. Perfeito. Né? Então, esse era um cuidado que a gente teve para poder o cliente ter essa segurança, né? Muito massa. E até o nível dos dados, que, por exemplo, se eu tenho o CRM da gente, o lead, quando entra, ele acumula os dados dele naquele momento com os dados que a gente já tem. Então, quando eu passo, por exemplo, para um parceiro, eu passo apenas o dado referente ao que ele se inscreveu naquele projeto, formulário. né? Exatamente. Então, todo o histórico e as outras informações adicionais fica sobre o domínio da empresa principal. Muito Mas é um massa. cuidado muito importante que, infelizmente, muitas áreas de marketing ainda não têm essa atenção muito bem detalhada. Né? Mais um baita case, Jorge. É algo que é aí que a gente vê a proximidade da coisa. Porque, por exemplo, para haver esse processo, né, pensando aqui com a mente de advogado, se eu fosse atuar nesse caso em específico, teria que ter todo um planejamento prévio dos jurídicos das empresas conversando entre si, para deixar explicitamente claro para aquelas pessoas envolvidas na situação que haveria essa operação. Né? E aí não pode ser em letras miúdas, não pode ser de maneira escondida, tem que ser uma coisa muito explícita. E o consentimento de quem tá entregando aqueles dados tem que ser também explícito, né? E a gente muitas vezes não vê isso, né? A lei geral 27701 é essa a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, isso é... Essa é a certificação, Isso é né? a certificação Essa é a ISO, certificação que é de ISO, segurança da informação. Isso. Eu participei da certificação da primeira empresa do Brasil nessa certificação da Que ISO. massa. Deve Foi. ter sido animado. Desafiador. Foi desafiador. Nós participamos também de um cliente nosso, foi. Pronto. Eu participei e, assim, foi uma semana que deu quase tudo errado, assim. Mas, no fim, deu certo. Eu acabei ficando... a minha gestora tava em licença maternidade, a minha colega quebrou um pé, fiquei sozinha na certificação. Mas certificou. Certificou. Olha, então tá tudo certo. Deu tudo certo. E aí, mas a gente fez um trabalho muito, assim, em conjunto com os setores que tratavam dados, né? Então, marketing comercial e RH, principalmente, para entender como a gente captava, como a gente tratava e como a gente descartava, né? Esses dados, porque tem isso também. E essa comunicação clara, assim, dos lugares por onde esses leads chegam, deles saberem, as pessoas saberem como a gente vai tratar o dado, mesmo que, assim, a prática de ler aquele termo inteiro... Ainda a gente sabe que ninguém faz, né? Vamos ser bem honestos. A gente sabe, né? Que a gente não lê ele inteiro. A gente Só faz os advogados. Só advogados, exatamente. Só a gente que cria. Os criadores e os revisores. É isso. Tipo isso. Mas o tratamento desses dados... Agora, o mais interessante, o que vai te deixar mais longe de ter um problema com o tratamento de dados e a captação, é o marketing de conteúdo. É você trazer pessoas pelo legítimo interesse, né? Então, assim, ela tá interessada em saber o que você tem a dizer. Ela veio até você pela sua construção de autoridade, de marca, pelo que você tá oferecendo de valor como conteúdo, né? Os principais problemas são muito assim, compra de lista fria. Isso. Né? Que às vezes nem traduz o que a pessoa quer. Não traduz, você não cria é um o que problema você quer. desnecessário. E aí acaba parecendo, isso aqui não deu certo. Então, o marketing não funciona. Não, calma. Eu ia até falar isso, acho que o Jorge deve ter muito isso. Assim, clientes chegam muito pra gente assim, eu fiz o Instagram, eu contratei um tráfego pago e não deu resultado nenhum. Em um mês.
Sim, demais. E aí, assim, tanto não teve a estratégia antes, né, de estabelecer o que iria se comunicar, se atropelou etapas, como se não estava bem estabelecido. E aí é isso, às vezes é a compra da lista fria, são anúncios muito generalizados para públicos que não vão se interessar pelo seu produto, não é o público-alvo que você deseja. Então, quanto mais cuidado você tem com a estratégia, a qualidade, quem você quer atingir, né, a gente volta na persona, menos problema você vai ter com tratamento de dados. Isso é demais. E isso aí tudo faz parte do que... Tanto aquilo que a gente conversou um pouco antes sobre a multiplicidade de plataformas, seja do online, seja do offline, com essa preocupação jurídica, por exemplo, preocupação de atingir as pessoas certas, isso pra mim conecta tudo com uma palavra só, que é rotina. Como é que é implementar uma rotina de marketing dentro de uma empresa? Falando por experiência própria, para nós, pelo menos do CMR de Advogados, é um organismo vivo, assim. O marketing é a coisa, é o setor talvez que seja mais alvo de modificações, né, Bruno? Tem mais de... Não sei qual é a data exata, assim, mas acho que tem mais aí, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, que a gente posta conteúdo todo dia útil. Às vezes sai um ali no fim de semana, mas nosso foco é dia útil, até porque a gente tem uma perspectiva de para a empresa, e aí, na nossa ótica, na nossa estratégia, é o que faz sentido. Até pra gente se organizar. Então, todo dia, você falar no CMRD Advogados, no Instagram, cmrd.advogados, você vai ver lá um conteúdo novo. E a gente tá passando agora por uma transição, mas a gente preza por isso e aí tem conseguido manter esse score aí, essa sequência. E aí a gente vê como é difícil. Qual é o caminho para se criar, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Ouvi de vocês isso. Qual é o caminho para criar uma rotina? E eu acho... Porque pra gente foi muito difícil estabelecer essa rotina. Isso, e eu acho que o pessoal vai curtir ouvir isso, até porque... talvez, e já dando até um spoiler da resposta de vocês, mas claro, sem direcionar, me parece que não é uma coisa que tem receita de bolo. A empresa, cada um é uma empresa, vai ter rotina que vai funcionar em A, que não vai funcionar em B, que não vai funcionar em C, talvez funcione em D. Então, passo a palavra aí para vocês. Eu acho que, como você falou, varia muito de empresa para empresa. Existem processos que são comuns, independente do tipo de negócio, tipo de empresa, né? Então, o processo de planejamento do conteúdo, o processo de entender quais são os objetivos, as métricas que você quer alcançar com aqueles conteúdos que você vai estar criando. Existe o processo de criação desse conteúdo, existe o processo de aprovação desse conteúdo ou não. Então, são algumas etapas que meio que podem ter tempos diferentes e formas diferentes de você executar, mas elas vão estar ali sempre acontecendo dentro de uma gestão, de um trabalho de marketing, principalmente de produção de conteúdo, né? Até o agendamento, monitoramento, acompanhamento de resultados e tudo mais, né? Então, são etapas comuns que a gente acaba seguindo, independente do tamanho e da forma como vai ser feita. Mas eu acho que é muito importante a gente ficar atento nesse processo de por que eu tô produzindo esse conteúdo, né? Boa. E com que frequência eu vou fazer isso? Porque Massa. eu sei e conheço vocês, entendo o quanto que vocês produzem conteúdo muito bem, né? E vocês variam bastante o tipo de conteúdo e tudo mais. Mas tem empresas, por exemplo, eu quero publicar 2, 3 vezes por dia, todos os dias. Mas por quê? Né? Com qual objetivo? Que estratégia você quer? O que você quer alcançar com isso daqui? É produzir por produzir? Né? A gente tá usando bastante essa palavra lá no escritório, que é a intencionalidade, né? Isso. Exato. Então, tem que ter muito cuidado com isso para não ficar um processo muito exaustivo para a produção de conteúdo das ações de marketing sem alcançar resultado nenhum, né? E eu acho que hoje em dia, com tantas coisas diferentes que a gente pode fazer no marketing, entender exatamente o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo e quando eu vou fazer isso para poder acompanhar esse resultado é muito importante. Porque senão você acaba tirando para todo lado, tenta fazer de tudo um pouco e não chega em lugar nenhum com essas E aí diz coisas. que o marketing não funciona, né? Exatamente. Aí chega e diz, essa estratégia não funcionou, né? Eu tenho uma cliente que é influencer e produtora de conteúdo e ela faz por sazonalidade, assim, essa estratégia de todo dia, assim. Então, ela quer muito pegar uma marca para ser patrocinada por ela. Ela passa um mês produzindo conteúdo todo dia, muito voltado na estratégia de prospectar aquela marca. Sim. Então, ela pega o universo daquela marca, fala sobre ele dentro da rotina dela e do direcionamento de marca dela, e faz aquilo funcionar por um mês. E aí, depois ela volta à postagem mais comum dela, 2, 3 vezes na semana. Então, é legal até você... quero dar um boom de seguidores, estou precisando para trazer uma autoridade aqui pro perfil. Vou passar um mês, conteúdo todo dia, porque, óbvio, tem algoritmo, ele vai entregar e volume entrega, né? Mas não perder a qualidade nisso, assim. E rotina, eu acho que é igual a rotina de academia. Você tem que fazer. Tem que criar. Você só vai... Tem que sair da zona de Você só cria conforto. rotina de academia se você começar a ir todo dia pra academia. E aí, uma semana você vai 3 vezes, uma semana você vai 2, né? E vai até conseguir achar aquela rotina que funciona pra você, assim. E pra cada marca, pra estrutura de time que ela consegue ter, né? Estrutura de setor, de ferramenta.
também tem isso, assim, marketing é caro. Porque além do capital humano ser um capital que precisa ser especializado para que você tenha resultados, a gente tem um monte de ferramenta que precisa usar. Tem um investimento nas Tem um plataformas, investimento né? nas plataformas, nos processos, que é o que eu já disse. Então, vai ter a pessoa para criar a peça, vai ter a que faz o texto. Se tiver vídeo também é uma outra demanda, né? Aí tem material rico, que é uma coisa mais complexa. Então, aí cria uma landing page, um site. É um universo que é caro. Ferramentas de marketing são caras, né? Às vezes a gente até manda orçamento e o cliente, nossa... Embalde marketing não era barato, né? É barato, é mais barato que anunciar no Jornal Nacional, né? Com certeza. Se o que é bem feito nunca vai ser... Exatamente. Né? Muito, não pode valorizar subvalorizar o nosso trabalho. Exatamente. Mas assim, criar essa rotina, o que eu gosto, que a gente tava conversando, né, Bruno? Eu tenho uma estratégia, assim, que eu gosto de ter uma mídia principal para concentrar esforços. Então, assim, pode ser o blog post. E aí, no blog post, você vai fazer um conteúdo super denso, mais aprofundado, com alguns tópicos. E esses tópicos se desdobram. Massa. E aí, você unifica a comunicação, porque você está falando do mesmo assunto em formatos diferentes, em canais diferentes. Então, você pode falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e falar como implementar, por que implementar, quais são os principais desafios. E aí, cada um desses, que faz parte de um blog post grandão, que você vai pegar o seu público que quer se aprofundar, também vira 4, 5 conteúdos para o Instagram. Em pílulas, né? Menorzinhos. Então, eu acho que isso dá uma aliviada, inclusive criativa, para quem tá criando, porque a gente também tem que falar sobre isso, né? Sim. É mentalmente a gente que trabalha com exaustivo, criatividade é mentalmente exaustivo. E se a gente não achar as técnicas e as ferramentas de dar uns descansos para a cabeça, a gente total. perde a O capacidade. trabalho intelectual, ele onera muito a Exato. mente. É extenuante. Então, assim, achar isso, esse caminho, assim, de, esse mês a gente vai focar num tema X que tá muito em alta e eu quero prospectar 2 clientes desse segmento. Perfeito. Então, você vai, esse tema, chega no prospecta junto, isso também é legal, assim, tipo, tô prospectando cliente de tal segmento, vou soltar uns conteúdos sobre isso, porque quando ele entrar na minha rede, ele vai ver que o que eu tô falando pra ele em reunião, no olho a olho, Se tá reflete presente lá, né? na minha autoridade de marca. Massa. Então, é muito isso, assim. Por isso que o offline e o online não se dissociam. E essa rotina, ela tem que ser criada a partir dessas estratégias, assim, desse olhar mais amplo, né? É isso. Cara, dava pra gente continuar falando aqui pelo resto da tarde. Eu acho esse projeto fantástico. Muita conversa que a gente fez aqui, muito insight massa. Muita coisa legal que vai sair daqui. Foi um prazer grande ter vocês aqui hoje. E acaba que a gente se diverte aqui. Né? Vira quase um momento de folga que Juliana e Caio não nos escutem. Vão escutar, mas é isso. Pois não, Bruno. Que eu acho que a gente conseguiu, a gente tinha uma ideia do que a gente ia conversar. Acho que a gente conseguiu passar por vários temas, mas eu queria... que tu tá caminhando aí para o encerramento, mas eu queria ouvir onde é que vocês, para encerrar, né? Onde é que estão dedicando mais energia? Quem quiser contatar vocês. Era essa a fala que eu ia fazer, assim, no sentido... Eu não posso fazer a propaganda do meu escritório, mas vocês podem. E usem esse espaço aqui agora para quem quiser achar... quem quiser achar Jorge, quem quiser achar Carol, falem aí, redes sociais, o que é que vocês estão tocando agora atualmente, melhor forma de comunicação, manda bala. Primeiras damas. Então, atualmente, eu estou à frente do relacionamento corporativo no Administradores. Então, a gente está começando um projeto muito legal de relacionamento entre empresas com a nossa universidade corporativa, que é justamente para treinamento, desenvolvimento de colaboradores, assim, com os maiores experts do mundo, né? O Administradores é o único canal que tem a licença do curso de liderança do Daniel Goleman, que é, assim, uma sumidade, né? Então, a gente tá com esse projeto agora, eu tô à frente dele para tocar. Também na frente de alguns eventos, né? Trabalhando online e offline, sempre junto. Bom saber. E eu tenho o meu projeto pessoal, que é o que brilha meus olhinhos também, que é a gente que é de marketing é meio doido, né? Porque a gente descansa trabalhando também. Só. Aí a gente arruma umas coisinhas assim, diferentes, para poder ter um lugar para também dar vazão à outra parte da criatividade. E o meu projeto é Quem é essa mina? No Instagram, @quem é essa mina, sem o acento, né? Que é um projeto voltado para fortalecer carreiras femininas, assim. Sensacional. Eu, como uma mulher que atua em cargos de gestão, de liderança, atuei no mercado de tecnologia, que é super masculino, né? Sim. Entendi muito essa força, assim, do feminino e de fortalecer mulheres. Então, eu presto consultoria, mentoria para empreendedoras, para mulheres que estão buscando o próximo passo na carreira.
Perfeito. nesse projeto, assim, faço algumas palestras pro bono, Que massa. também pensando nesse enriquecimento do ecossistema, assim, que eu quero ver mulheres liderando, Fantástico. mandando Queria e crescendo. summonar a Juliana aqui agora, porque ela ia adorar ouvir isso, mas ela, quando Isso. escutar no podcast, vai se sentir totalmente contemplada. A gente Me tem siga, essa. Juliana. E esse ponto do ecossistema mas é é muito isso. importante. Era até um tema que eu tinha em mente. Acaba que pelo tempo a gente consegue Sim. falar tudo, mas essa questão do ecossistema é muito importante, né? É. De criar um ecossistema, acaba que hoje as empresas, elas para fazer o marketing, elas têm que fazer o ecossistema delas, com as pessoas, com os influenciadores, com quem difunde a marca. Então é um tema muito bom. Caberia, como o Hector falou, a gente poderia passar aqui o dia falando de marketing, né? Vamos marcar mais uns 3, né? É isso. Pois é, fazer parte 2, parte 3, marketing. Vai ter que fazer o spin-off desse podcast Isso, aqui, né? só de Uma coisa marketing, só pra esse lado. E aí, Jorge? Então, vamos lá, né? Eu sempre estou envolvido em vários projetos diferentes. Colunista da CBN. Colunista da CBN, inclusive, hoje estava lá gravando, né? Olha Pra quem aí. sabe, hoje é uma segunda-feira, então. Mas, enfim, quem quiser me escutar, inclusive, na CBN, tô lá toda segunda-feira no CBN Paraíba com a coluna de empreendedorismo, para falar um pouquinho sobre vários assuntos. Já vai completar 7 anos que eu tô lá, inclusive. É Um dos muito mais tempo. antigos, pelo que eu soube. Exatamente. Muito então, massa. assim, Verdade. é muita coluna, muito conteúdo. Esse processo tá sempre produzindo alguma coisa nova e tá conectado com o empreendedorismo de alguma forma, né? Eu tenho agora uma assessoria, né, que é a WeEasy, né, justamente com essa ideia de nós facilitamos o processo das empresas. Então, é muito voltado para marketing de conteúdo B2B. Perfeito. Então, eu trabalho muito com essa parte de estratégia, mentoria para algumas empresas de marketing, né, porque eu trabalho muito com startups, então Isso. acaba ajudando bastante nesse processo operacional ali da área de marketing, conectando com o comercial também, de certa forma, ali até um ponto. E também nessa produção de conteúdo de forma mais ampla, né, para as empresas. Desde o marketing, e-book, material rico, blog, por aí vai, né? Então, é a minha paixão. Foi onde eu me encontrei dentro desse grande universo do marketing ali, de trabalhar essa parte da criatividade. E é o que eu acabei me especializando bastante nos últimos anos, né? Com as startups e projetos que eu me Massa envolvi. demais. O arroba @we.easy, né? Ou site weeasy.com.br. é isso, gente. Foi um prazer ter você aqui, Carol. Prazer tê-lo aqui, Jorge. Meu amigo Bruno Dori também. Vamos aí terminando o nosso terceiro episódio do CMRD Cast. Sigam nossas redes sociais, cmrd.advogados, no Instagram, YouTube. Achem a gente aí no Google, no TikTok. Quem mais, Bruno? Vai dizer Tem um aí. blog da gente, cmrdadvogados.com.br, o nosso blog, que a gente também sempre traz muito conteúdo lá. E dizer que a gente vai continuar com esse projeto. A gente tem estado muito animado com essa questão de criar esses podcasts. Então acompanhem, continuem acompanhando, que a gente vai cada vez mais publicar esses conteúdos que a gente sabe que agregam de alguma forma para as empresas e para os empreendedores e empreendedoras aqui do Nordeste do Brasil. É isso. mais. Continue nos acompanhando. E quem não escutou os últimos 2 episódios, também escute aí no seu agregador, no YouTube. Se Que quiser tá no Spotify também. se quiser nesse formato do videocast também, né? Tá lá. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Vamos embora.